Não quero ser um bocodó. E a estabilidade vai trazer com ela a insegurança. Não quero ser um bocodó. Então, olha só que loucura, cara. No mundo que prega a estabilidade, eu estou dizendo para vocês que nós queremos mudança, que vai trazer instabilidade. Como é que eu lido com isso? Eu contrato uma menina de 20 anos para trabalhar na minha empresa. Ela chega no primeiro dia, eu falo muito bem, aqui está a sua mesa, sente-se, esse é o seu computador. Você vai trabalhar aqui e você vai seguir este roteiro que está na tua mão. Está vendo o roteiro? Você faz o teu processo assim. Siga o processo como está nessa folha. Você entendeu? Não saia fora do processo, porque se você sair, o auditor da ISO te pega. Você entendeu? E a menina faz, entendi, sim, senhor. Aí você fala, aproveita, inova. Não tem alguma coisa errada nessa história? Nós estamos lidando com esses dois lados. Quando eu vou lidar com o novo e vou lidar com a insegurança, vai surgir o que sempre surge. Aparece o medo. Todo mundo fica com medo. Cara, eu fui treinado a viver na segurança. Eu fui treinado a viver na estabilidade. Agora querem que eu mude e vai ter instabilidade e eu tenho medo. E o medo é uma coisa boa. Principalmente quando a gente aprende a usar ele a nosso favor. É por causa do medo que nós estamos vivos. É o medo que nos define até onde a gente pode ir. E se o medo for bem usado, ele pode te ajudar. Por exemplo, todos vocês, todo dia, tomam decisões, não tomam? Sim ou não? Sim. Claro que sim. Deixa eu ver se acontece com vocês. De vez em quando, na hora que vocês vão tomar uma decisão, assinar aquele cheque, dizer sim ou não, costuma dar um frio no estômago? Dá em vocês, sim ou não? Sim. Sabe o que é esse frio no estômago? É medo. É o teu corpo dizendo para você o seguinte: meu, abre o olho, você vai dançar, cara. Você vai se quebrar a cara. Você vai se arrebentar. Não faça isso. E a maioria das pessoas, quando sente aquele medo, fala: meu, eu vou me arrebentar. E ela se retrai. Aquelas que aprenderam a usar isso a seu favor, sabem que o segredo é outro. O recado do corpo é outro. Quando você sente o frio no estômago, e você entende como é que funciona isso, você passa a fazer aquilo que os americanos chamam de butterflies in the stomach. Eu sinto borboletas no meu estômago, que é o seguinte: o meu corpo está me dando o seguinte recado: meu, abre o olho. Você está tentando ir para um lugar onde as pessoas não vão. Você está tomando uma decisão para buscar um negócio que as pessoas não buscam. Você está indo além daquilo que é razoável. Você acaba de sair da média. Você largou a mediocridade e está querendo voar mais alto, cara. Você vai quebrar a cara. Eu levei isso tão a sério na minha vida e fiz cada loucura, a tal ponto que hoje em dia, cara, se eu tiver que tomar uma decisão e meu estômago não gelar, não vale a pena. Porque é uma decisão corriqueira, como todo mundo. Quando o estômago gela, eu falo: meu, eu estou no caminho certo. Sabe por quê? Eu estou correndo um risco. E se eu estou correndo um risco, eu posso ter um ganho fenomenal. Tudo aquilo que eu fiz em melhor na minha vida, eu fiz com o estômago absolutamente congelado. Porque um dia eu aprendi a usar o medo a meu favor. A questão do medo é que as pessoas, por causa dele, trazem o quê? Trazem controle. E tentando evitar o medo, a gente começa a botar controle. E cada vez mais controle. E busca mais controle. E uma tentativa de escapar daquilo. E quanto mais controle tem, mais a responsabilidade desaparece. Mais eu divido com os outros. Mais eu passo para outros aquela responsabilidade. A gente entra num buraco e fala: meu, com tanto controle, o que acontece? Vem então a asinidade estratégica. Que é um fenômeno interessante que acontece nas empresas. Você olha para tudo e fala: meu, o presidente e os diretores, 6 caras muito inteligentes, se reuniram e tomaram uma decisão burra. Fizeram uma cagada. Como é que 5 caras inteligentes se reúnem e fazem uma cagada? Em nome de quê? É aquilo que eu chamo de asinidade estratégica. Esse pensamento me levou a um conceito interessante. Eu todo dia escrevi a respeito sobre o tico e o teco empresarial. Pensando a respeito, eu falei: cara, esse negócio existe, toda empresa tem, todo mundo experimenta em algum momento isso. E para explicar a vocês o que é o tico e o teco empresarial, eu vou montar com vocês aqui um gráfico. Esse gráfico tem 2 coordenadas aqui. Uma ordenada da excelência. Aqui está a excelência. Pouca excelência, nenhuma excelência, muita excelência. E aqui está o custo. Pouco custo, muito alto custo. Isso aqui funciona assim. Algumas empresas atuam nesse quadrante aqui. São empresas que atuam no quadrante de alta excelência e baixo custo.
Alta excelência com baixo custo são as empresas que atuam no quadrante da excelência. Outras empresas atuam aqui. São empresas que têm baixa excelência e baixo custo. Esse é o quadrante nas coxas. Vai levando, vai fazendo, dá um jeito, cara, vai nas coxas, a gente vai levando. Algumas atuam nesse quadrante. O outro quadrante é o quadrante do baixa excelência e alto custo. Esse é o quadrante onde está o TIC, transtorno da incompetência compulsiva obsessiva. É aquele que é incompetente mesmo, cara, que não tem jeito, é sempre um atrás da outra, não sai dali. O próximo quadrante está aqui, é o quadrante das empresas que trabalham na alta excelência e no alto custo. São as empresas que têm o TECO, transtorno da excelência compulsiva obsessiva. Esse gráfico me dá um ensejo de mostrar para vocês o resultado de uma profunda reflexão que vem de 26 anos como executivo de grandes corporações. Eu apresento a vocês, Irineu, pela primeira vez, isso aqui nasceu agora, eu apresento a vocês a espiral da incompetência, que funciona assim. Toda empresa começa incompetente, todas começam aqui, altamente incompetente. Não importa que empresa é, nem o tamanho que ela tem, no dia que ela começa a funcionar, ela começa incompetente, porque as pessoas não sabem direito como funcionam as coisas. Os processos são novos, eu não conheço o software, começa tudo ruim, e as empresas vão melhorando. E elas vêm melhorando e vão melhorando com o tempo, passam a ser as empresas nas coxas, e um belo dia elas entram na área da excelência e ficam excelentes, e começam a correr nas excelências e aplicar aqui em cima todos aqueles programas, até que um belo dia aconteceu um choque. O primeiro choque, o choque da excelência. Nesse dia, o sujeito da área da qualidade é promovido. A empresa começa a botar ISO, QS, TS, todos aqueles programas de certificação começam a entrar aqui. A estrutura cresce, os controles aumentam e fica todo mundo animado porque está dando resultado, cara. As coisas estão melhorando e cada vez mais vai aumentando. Essa estrutura aumenta e de repente uma estrutura de controle gigantesca nasce e a partir desse momento começa um fenômeno interessante. A empresa continua a aumentar a excelência, mas ela começa a crescer no custo e vai crescendo até um ponto em que ela chega no teto. Quando ela chega no teto, acontece um negócio interessante, que é o seguinte: os custos não são contabilizados. O pessoal não consegue contabilizar custo que não está na planilha. Só consegue contabilizar o custo da planilha. Então tudo aquilo que eu consigo enxergar é custo. O que não enxergo não é custo. Outra coisa, controle em cima de controle, a burocracia se transforma em burocracia. E os sistemas cada vez mais complexos ganham vida própria. O processo começa a tomar conta de si mesmo. As pessoas não controlam mais coisa nenhuma, é o controle que toma conta das pessoas. Ninguém mais enxerga o que está acontecendo. Não consegue mais parar. E esse processo continua. E as empresas então entram num outro processo em que a excelência começa a diminuir e o custo começa a aumentar e elas vão contigo. Nesse momento acontece um outro problema. Problemas de qualidade começam a aparecer e ninguém descobre de onde vem. Refação, repetição, incapacidade de chegar a raiz dos problemas. Ninguém é responsável, é um caos total. Quando chega aí, aparece o salvador da pátria. Aparece alguém que fala: chega, breca, vamos rever isso tudo, e o processo todo é revisto, e aí acontece esse seguinte momento. A empresa retoma o caminho, começa a repensar tudo, começa a refazer, e volta para a espiral, e começa tudo outra vez, e vai virar de novo, até que um dia alguém de novo vai brecar e vai começar. Essa é a história que nós estamos assistindo no mundo inteiro. Se vocês olharem em volta, vocês vão ver milhões de empresas gigantescas e vão falar: cara, como é que os caras gastam tanto dinheiro para fazer essa merda? Ninguém sabe. Quem foi o culpado? Não sei. Onde está o problema? Não sei, cara. As planilhas estão tão bonitas. Qual é o segredo, hein? O segredo é o seguinte: como é que eu faço para parar aqui, bicho? Como é que eu faço para chegar nesse ponto e falar: chegar, está muito bom aqui, vamos continuar andando assim, ó, e sem dar essa volta aqui? Nós perdemos a capacidade de fazer a volta, porque quando a gente chega nesse ponto aqui, as pessoas não têm mais senso crítico, param de pensar e começam a confiar num modelo que passa a ter vida própria. E é um modelo que não admite críticas. Ninguém aparece para bater a mão e falar: bicho, chega, no mas. Acredita, isso aqui não vai dar certo, cara. Vai custar, e vai ter um custo que não aparece na planilha. Vai custar para a reputação da empresa, vai custar o cliente insatisfeito. Quem dá bola para isso, cara? Eu dou bola para o que está na planilha. Isso é história.
E o que eu quero refletir com vocês é a respeito desse momento da parada. Brecou, está muito bom assim, vamos continuar sendo bons? O que me leva à reflexão 4. O controle não é apenas incompatível com a imaginação, é inimigo, um expulsa o outro. Sem controle dá para viver? Absolutamente não. O controle é necessário, é fundamental, tem que existir. A questão é, até quando? Quando é que o controle deixa de ser aquela coisa positiva para ser uma amarra e começa a destruir a capacidade das pessoas de criar inovação? A gente já perdeu o caminho, cara. E nós botamos tanto controle que expulsamos a imaginação, fica tudo burro e quem toma conta é o próprio sistema. Vamos adiante aqui. Ninguém no mundo é feito só de coragem. Não quero ser bocotó. Não quero ser bocotó. Não quero ser